Passando no começo do vídeo para avisar. Eu estava gravando, editando o áudio do vídeo enquanto eu notei que, é um vídeo de introdução. Eu mesmo reforço isso durante o vídeo. Então eu vou deixar uma parada mais crua, não vai ter tantos recortes no áudio, vão ter algumas pausas. O microfone não está com os melhores áudios. Eu não tenho um microfone profissional, mas eu estou dando meu jeito de gravar. Nos próximos vídeos vai ter um áudio melhor, vai ter uma qualidade melhor. Mas é isso, edição simples, áudio simples. Fiquem com o vídeo. Bem, para falar a verdade, esse não seria o meu primeiro vídeo postado, se não formos falar de música. Eu ainda estou produzindo um que sairá a qualquer momento, mas então, por que eu fiz esse vídeo que você está assistindo agora? Eu sou a Luar do Kaku, mas você pode me chamar do jeito que quiser. Bem, respondendo a pergunta, vou entregar duas respostas, mesmo nenhuma sendo justificativas. A primeira é principalmente que vocês precisam me conhecer. E a segunda é porque eu não gosto de fazer vídeos curtos. Então, como eu mesmo edito os meus próprios vídeos, eles acabam ficando longos, extensos, e eu tenho que editar tudo do zero. Agora, com essas duas respostas em mente, acho que é fácil dizer que esse vídeo é apenas uma apresentação sobre quem eu sou, e por ser meu começo com a experiência postando vídeos e eu simplesmente não saber nada sobre isso, eu vou falar um pouco sobre os meus planos nesse canal. Bem, para começar, eu posso garantir que a melhor forma de eu me apresentar é por partes. Então, eu vou começar falando especificamente. Por que eu estou gravando vídeos? Parece até mesmo uma parte boba. Ah, você está postando vídeo porque você quer e pronto. E sim e não, né? É sempre bom deixar claro quais são as nossas intenções durante até mesmo uma conversa, que é o ponto principal do que eu vou postar aqui. Sempre fui uma pessoa que gosta de criar, e isso não iria ser exceção quando se trata sobre a criação de vídeos. Desde que eu aprendi a editar em si, eu sempre tive ideias em mente sobre vídeos para se fazer. E esse aqui apenas é um improviso, não porque se eu tenho tantas ideias, por que eu não faço essas ideias? Esse é o ponto, eu estou fazendo elas, mas eu preciso que vocês me conheçam antes de tudo, para vocês terem em mente o que vão encontrar quando acessar o meu canal. Que eu mesmo gosto de gravar vídeos, de editar esses vídeos, mas do que eles vão ser, do que eles vão falar. Aliás, como eu disse antes, eu mesmo edito os meus vídeos, então eu não garanto aqui uma frequência como toda semana vai ter vídeo novo. Isso daí é apenas uma mentira se eu falasse. Mas então, do que eu vou falar? Aí vem a parte em que eu começo a me apresentar de verdade. Bem, eu vou postar possivelmente muita coisa, apenas no sentido de conteúdo. Eu não me prendo a nada, não pretendo ser canal de opinião. E aí galera, beleza, mano? Aqui fala o Goulart. Não pretendo ser canal de desenho, não pretendo ser canal de comentário ou de react. Eu apenas vou falar sobre o que eu acho interessante de se falar. Imagine mais que você vá entrar nesse vídeo para ter uma conversa. E não tenha medo de se expressar nos comentários. Até porque eu vou fazer os vídeos com essa dinâmica. Vão ser conversas. Imagine que você apenas está entrando em um assunto que talvez você nunca tenha pensado antes, ou até mesmo apenas se distraia, desligue seu cérebro por alguns instantes,
ou ligue-o se você querer se aprofundar em algo que eu estou propondo a vocês. Indo para o âmbito agora de me apresentar de uma forma melhor, eu posso garantir que eu faço muitas coisas. E talvez tenha sido isso um dos porquês de eu estar gravando esse vídeo também. Porque eu me distraio bastante, o que acaba atrasando a edição dos vídeos mais bem trabalhados sobre assuntos específicos que eu quero e ainda vou trazer para vocês. E, sendo muito sincero, é até difícil saber por onde começar e sem me perder. Então, eu vou começar falando sobre algo que eu lido como hobby, algo que eu posso trazer aqui e com certeza vou trazer aqui assuntos sobre jogos, videogames ou até mesmo sobre a experiência de jogar algum jogo, seja até mesmo zerando ou platinando algum jogo, coisa que eu gosto muito de fazer, é platinar jogos em si. É algo que eu verdadeiramente gosto de fazer e pretendo sim trazer vídeos sobre platina de jogos ou até mesmo falando sobre o jogo em si, não exatamente gameplays, mas tratando assuntos que eu mesmo acabo refletindo enquanto jogo ou que o jogo tem a ver com o assunto do vídeo. Vai ser muitas coisas misturadas em um lugar só, muito possivelmente. Mas quando se trata de jogo, eu com certeza vou falar bastante aqui ainda sobre jogos, pois é um fator que eu gosto bastante de jogos, de jogar, experienciar. Tenho meu videogame, meu computador, ele não é profissional para nada, então eu edito e jogo no mesmo computador. Eu sei que isso é um erro e que é sempre bom ter um computador para trabalho e outro para jogos, senão acaba dando ali uma divergência de ideias entre uma coisa e outra. Mas enfim, quando se trata de gameplay, não pretendo fazer. Eu gosto de jogos, me inspiro em muitos jogos, me trazem ideias, mas em si não venha imaginar de que você vai ver tipo, uou, gameplay de X jogo, parte 1, episódio 1. Isso daí eu não pretendo fazer, mas explicando a história de um jogo até pode ser que eu venha a fazer, pois eu tenho muito interesse em falar de alguns jogos específicos, mesmo que já estejam 100% saturados ou que não tenha quase nada para falar, né? Ou às vezes tem muito para se falar e quase ninguém fala, que é o caso de muitos jogos que em si eu tenho ideia sim de trazer para o canal. E caso você algum dia queira também ouvir eu falando sobre algum jogo, caso você venha me conhecer de eu gravando mais vídeos e queira me ouvir falando de algum jogo, é só deixar nos comentários que muito possivelmente eu vou ler, vou trazer aqui. Às vezes não em um vídeo dedicado ao jogo, mas um vídeo falando sobre o jogo em si, ou até mesmo o jogo apareça no meio de algum vídeo, porque realmente uma coisa que eu gosto é de jogar, é de experimentar alguns jogos. E é sempre bom ter novas recomendações e novas ideias em mente para trazer aqui. Falando agora sobre uma outra parte da minha pessoa, eu gosto muito de desenhar e experimentar em relação à animação 3D, o pixel art, diversas outras coisas, né? Isso mexe muito mais com a parte criativa da minha pessoa. Eu também desenho desde muito novo. Eu comecei a desenhar, eu fazia desenhos muito simplórios, muito bestas e fui criando forma no desenho naturalmente e eu mantenho isso até hoje e não consigo largar de mão.
Desenhar é a minha forma favorita de me expressar e até mesmo de botar ideias para fora. Então é muito provável que eu venha a fazer vídeos falando sobre desenhos ou trazendo ideias de desenhos, possivelmente falando sobre alguma história criada ou explicando algum personagem. E isso mexe com outras áreas da em relação à criação de vídeo. Mesmo que isso não tenha muito a ver com desenhos, eu em si também gosto de fazer muito artesanato, seja crochê, tricô e muitos outros. Eu sempre gostei de criar coisas físicas, né? Então eu em si também posso trazer alguns vídeos mostrando peças ou falando sobre alguma criação. Como dito antes, em relação a gameplays, não pretendo trazer tutoriais, mas não significa que eu não vá trazer, pois às vezes eu crio algumas ideias mentalmente e eu não sei se outras pessoas teriam essa mesma ideia. E são coisas que eu possivelmente vou passar até mesmo a postar mais nas minhas redes sociais, pois não tenho tanta frequência assim em redes sociais. Inclusive, falando ainda sobre a parte do desenho, eu gosto também de desenhar terror, desenhar horror. Então, muito provavelmente vocês vão ver nos meus desenhos muitos monstros desenhados de forma distorcida, verão uma distorção no corpo humano, às vezes um rosto que não parece ser do jeito que ele era para ser. E é claro que em relação a nível técnico de desenho, por eu não ter buscado um curso ou uma forma de aprender de maneira profissional, eu tenho uma técnica que não tá nem para iniciante, mas nem para profissional também. Eu realmente desenho muito mais para me expressar. Eu gostaria muito de trabalhar com desenho, mas e sim, eu até faço comissões, porém eu não sou um profissional do desenho, não sou um profissional da área. Isso daí fica para outros artistas. E então, eu gosto de desenhar horror, eu gosto de criar mais sobre profissionalismo. Ali vocês vão ver muitas coisas que é estilo artístico e outras que realmente eu só estou aprendendo. Indo para outra parte, no âmbito artístico, mas ainda assim, quem entrar no canal vai conseguir ver e já prever do que eu tô falando. Eu realmente gosto de fazer algumas músicas de ambiente. Elas podem não ser as melhores, podem não ser as criações que eu mais poli antes de postar. Apenas postei porque se eu mantesse elas no meu computador, eu até mesmo poderia perdê-las. E gosto de lançar as coisas que eu produzo, principalmente pensando em algum dia, se eu relembrar dessas coisas, eu encontrar na internet. Então eu vou, tudo que tiver de ideia musical ou até mesmo só algum ritmo, possivelmente eu vou gravar, vou botar uma capa aleatória, seja um desenho meu ou uma foto tirada, e vou postar para não perder, realmente com a ideia de não perder e poder até mesmo dar a oportunidade de vocês ouvirem, e caso gostarem podem ouvir à vontade, usar o que der e vier. Mas é algo até mesmo que eu dou conselho para vocês que estão ouvindo, para você que está ouvindo e está cheio de ideias guardadas no computador ou no celular,
mas tem vergonha de postar. Cara, eu postava desenhos rabiscados quando eu era mais novo, que essas porras eu olho pra hoje em dia e tenho orgulho de mim mesmo. Não porque os desenhos eram bons, mas porque eu postei pelo menos. Eu não tive vergonha de postar. E agora eu consigo, desenhos que eu perdi, não tenho mais nos meus drives, não tenho mais nos meus HDs. E tem desenhos até mesmo que o HD do computador corrompeu e eu perdi esses desenhos de uma vez. E não tive uma forma de recuperar. Então poste o que você tiver, seja música, desenho, animação, livro, história, fanfic. Se bem que essa última parte aí tem coisa que é bom deixar guardado no coração, né? Mas eu estou sendo muito sincero. Poste o que você achar que já está pronto. E até mesmo se não estiver pronto, mas você não querer dar continuidade, poste também. Vocês sempre olharão para trás, não com vergonha, mas poderão olhar para trás e ver algo. Perceber que vocês evoluíram. Não tem como notar uma evolução se você não tem como se comparar com o que você já foi uma vez. Cortando esse assunto motivacional, jumpscare de assunto motivacional, eu vou realmente postar o que talvez dê na telha, como já dito. Eu já expliquei sobre música, desenho, sobre até mesmo que eu vou falar sobre jogos, e algo que de verdade eu posso garantir é uma grande variação no canal. Vocês não vão me ver presos em um assunto específico ou falando de um tema específico. Eu não pretendo ser, como dito muito antes, canal de opinião, canal de gameplay ou canal de react, canal de resenha. Apenas pretendo falar do que vier e a ideia é bater. Então é sempre bom ter ideias novas e falar sobre coisas variadas. Eu gosto muito de falar sobre assuntos, e um sério problema de concentração me faz mudar de um assunto para o outro. Então é muito provável que não tenha só um assunto dentro de um vídeo de um tema específico, do qual eu venha a gravar no futuro. E essa última parte que eu deixei para o final, não por ela ser opcional, na verdade ela é praticamente obrigatória para me conhecer como gente, é falar sobre RPG no geral, mas principalmente sobre RPG de mesa. Algo que eu tive experiências não desde muito novo, igual outras pessoas que às vezes jogaram desde os 10 anos de idade. Eu não sou aquele jogador mais nerd possível que monta building ou até mesmo faz um personagem mega roubado, lê o livro de cabo a rabo para seguir as regras direitinho. Eu gosto de jogar, gosto de aprender sistemas novos, porém é exatamente este um ponto do qual eu quero chegar nesse assunto. Eu e meu amigo temos um grupo de RPG do qual a gente gosta de jogar RPG. Nós vira e mexe estamos fazendo mesas de RPG, porém a maioria do grupo está tendo dificuldades para manter uma frequência de jogatina, o que ocasiona muitas das vezes de começarmos uma mesa, começarmos uma campanha e essa campanha nem sair da terceira sessão ou acabar pela metade, por conta que alguém teve que parar de ir, aí a outra pessoa para também. Então a gente, quando eu digo a gente, eu digo nós dois estamos procurando jogadores para essa mesa. Então não para esta mesa em específico, mas para o grupo em si, para jogar
campanhas dos quais nós inventarmos na hora. Talvez alguém que queira mestrar também, pois como eu e ele, na maioria das vezes somos os mestres, acaba que a gente raramente fica como jogador. Então aqui vai estar o nosso convite em si para você que quer jogar um RPG, que já está acostumado, principalmente. Não que novatos não sejam aceitos, podem lá mandar mensagem também, estaremos aceitando. Possivelmente faremos campanhas dos quais terão jogadores limitados, mas para aqueles que querem entrar lá e jogar RPG em si, lá será um espaço aberto para jogar. Pois apesar de que por enquanto somos apenas eu e esse meu amigo querendo jogadores novos, muito possivelmente você aí que está ouvindo e quer entrar vai acabar se interessando em ser mestre ou já é mestre de RPG e quer jogar como jogador, ou pode até mesmo querer algum lugar para mestrar. E pode ser lá também, caso você queira. Inclusive, o servidor será para maiores de 18, pois muitas campanhas poderão acabar tratando sobre assuntos sensíveis. Ainda mais eu que gosto de fazer ali um terrorzinho, uma campanha ali mais bizarra. Então é algo de se tratar, né? E então sim terá essa limitação se você for menor de idade. Perdão, isso daqui não é para você. Inclusive, algo que eu pretendo falar também durante os vídeos é sobre personagens de RPG, fazer vídeos dedicados a RPG em si, falando sobre as campanhas, sobre as histórias das campanhas, sobre personagens específicos às vezes, porque nem todo mundo vai querer jogar, mas para aqueles que têm interesse, às vezes eles vão querer assistir um conteúdo ou outro falando ali sobre o RPG ou sobre os personagens do RPG em si. E não tema você aí que está querendo entrar, mas de repente pensou: meu Deus, eu vou ter que gravar live. Não, isso serão campanhas específicas, serão com jogadores que estarão aptos. Se você estiver apto, possivelmente talvez você apareça, mas que não precisa se preocupar, ninguém vai ser obrigado a nada lá. Apenas entre para se divertir e ver a campanha em si. Mas e sobre os personagens também, caso eu queira falar sobre um personagem, eu vou perguntar primeiro se o jogador vai querer que eu fale sobre aquele personagem. Se ele não quiser, eu não estarei fazendo o vídeo, né? Infelizmente. Então é isso. Esperem ver vídeos também sobre esse tipo de assunto aqui no canal. E talvez nas minhas redes sociais eu poste um curto ou outro falando sobre uns personagens. Mas é isso. Assim como lá no Instagram, eu vou estar postando o que der na telha. Eu vou estar postando, falando sobre assuntos bem variados aqui também. Então, como dito antes, não era a minha intenção esse aqui ser o primeiro vídeo do canal, mas eu preciso postar, eu preciso ter experiência. Apesar de eu saber editar, tem muitos aplicativos dos quais eu não consigo usar. Meu Deus, o Audacity é muito chatinho quando ele quer. Mas, de resto, experiência é experiência. E, como eu disse pra vocês, isso também vale pra mim. Eu preciso postar, preciso ter a experiência e preciso começar de algum lugar. Dito tudo isso, eu acho que vou finalizar o vídeo por aqui. Ele já deve ter ficado um pouquinho longo demais, mas como dito antes, eu não gosto de vídeos curtos, então esperem ver vídeos de 20 minutos pra cima no meu canal. Raramente eu vou acabar postando algo mais curto do que isso, e possivelmente vai ser um aviso ou algo que não tenha necessidade de ser longo. Mas de resto, meu nome é Aluardo, mas pode pronunciar do jeito que você preferir. Eu espero ver vocês em um próximo vídeo. Não garanto que vai ser daqui a pouco e nem mesmo nesse mês, mas esse vídeo ainda vai sair. Até a próxima.